Olá, meus irmãos, passando hoje, nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, 33ª semana do Tempo Comum, hoje de Santo André Dunlec, presbítero e companheiros, ambos mártires da Santa Igreja, para meditarmos o Santo Evangelho meditado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 19, versículo 45 ao 48. Em seguida entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizeste um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabia como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando ouvia falar. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso. Ora, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões, conforme nos narra o profeta Isaías 56, 7 e também Jeremias capítulo 7, versículo 11. Então, acusando e atacando o comércio existente no templo, Jesus retira as bases sobre as quais apoiava toda aquela sociedade corrupta dos mestres da lei, dos fariseus, não é verdade? Toda a elite religiosa de então. Com efeito, era com esse comércio que se sustentava grande parte da economia do país. O gesto de Jesus mexe não só com o modo de vida religiosa, mas com toda uma estrutura que usa a religião para estabelecer e assegurar privilégios de uma classe e sustentar uma visão mesquinha de salvação. Por isso que se favorecem de quem favorece desse sistema pensam em matar Jesus, mas temem o povo. Porque o povo ficava muito admirado quando ouvia Jesus falar, porque era com extrema coerência. Ensinava no tempo aquilo que eles deixavam de ensinar há muito. Então, depois de uma longa viagem, Jesus chega então, contexto da época, às portas da cidade santa e entra triunfalmente, aclamado pelo povo, pelo pobre, por todos aqueles que realmente eram os pequeninos de Deus, eram os anauins. E chega ao templo, centro da vida religiosa e econômica do país, né, da cidade de Jerusalém. O cuidado do templo era a responsabilidade do rei, diz o profeta Ezequiel, e Jesus, quando entra na cidade como rei, dirige-se a ele para purificá-lo. Expulsa então os vendilhões e se prepara para o seu ensinamento, que era acompanhado atentamente pelo povo. O povo o admirava, mas enquanto que era admirado pelo povo, era então desprezado pelas autoridades. De fato, o mais importante ensinamento de Jesus vai acontecer no templo, que vai servir como caixa de ressonância dos seus ensinamentos. A ação de expulsar os vendilhões do templo situa-se na categoria do gesto profético, né, a relembrar Isaías e Jeremias. Jesus não é o contrário ao templo. Todo judeu tem um apreço muito grande por ele, por ser o mais importante sinal religioso do povo. Jesus quer que o templo volte a ser utilizado de acordo com sua verdadeira finalidade, casa de oração, como diz o profeta Isaías, Isaías 56, 7. Purificando-o, Jesus mostra a que extremo havia chegado. De casa de Deus passou a ser covil de ladrões. Ora, é preciso fazer a purificação do templo externo, mas também do templo interno. Se estavam virando o templo num covil de ladrão, o que haviam feito com as suas consciências e corações? Muito bem, o gesto se torna um motivo a mais para as autoridades que, não querendo se converter, se atualizar na doutrina de Cristo, então quererem eliminar Jesus. Porém, elas temem o povo que o escutava com avidez. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, pedindo a intercessão de Santo André,
e os presbíteros e companheiros mártires, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como em Crônicas 29:13: nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.